não vai querer que aconteça é que nós percamos justamente o amor, no sentido de que ele adormeça em nossa alma. E que o amor é tudo o que podemos desejar na terra. E que pelo amor nós vamos subir tanto, subir tanto. Ora, se ele vem falar dessas subidas, é que ele está nesse grau, né? Que ele vai subir tanto que ele vai esquecer, nós vamos esquecer até que a terra existe. Então vejam que grau evolutivo. E esquecendo que a terra existe, nós vamos nos alimentar dos elementos de vida. Bom, vamos pegar aqui o Evangelho para a gente dar uma lida justamente nessa mensagem dele aqui. Vejam que ficou até difícil de entender assim, como assim a alimentação dos elementos de vida. É como Kardec põe no Livro dos Médiuns. Às vezes o espírito é tão superior, que a gente se surpreende com o grau de distância que há entre eles e nós. Que essas mensagens, algumas que eles trazem, servem para nos principiar em determinados conhecimentos. E é o caso, como é que a gente vai explicar a respeito de alimentação, a respeito de elementos de vida? E diz Kardec lá no Livro dos Médiuns, muitas vezes a gente tem que aproveitar todas as mensagens, mas é mais fácil, ele fala, que recebamos comunicações dos espíritos burgueses, que eles nos desculpem esse nome, quer dizer, espíritos como nós, que nós consigamos nos colocar na posição deles próprios, porque só as mensagens elevadas, às vezes, assusta a distância que há entre eles e nós, e como é esse caso aqui do capítulo 8, em que esse espírito vem falar de um alimento, de elementos de vida, como é que a gente vai explicar uma coisa dessa? A gente ia ter que viver dele, mas ele já está esquecendo até da própria terra. Então, ó, ele fala assim, ó, deixai que venham a mim as criancinhas. Ele diz, João disse, Jesus quis dizer, com deixai vir as minhas criancinhas, isso e aquilo. Ele aqui diz, não, ó, deixai vir a mim as criancinhas, pois eu tenho, o leite que fortalece os fracos. Deixai que venham a mim todos os tímidos e débeis, que necessitam de amparo e consolação. Deixai que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Então ele tem até esclarecimento. Deixai que venham a mim todos que sofrem a multidão de aflitos. Então ele já atende a multidão de aflitos e infortunados. Eu lhes ensinarei o grande segredo que suaviza os mares da vida, e lhes revelarei o segredo da cura das feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que podereis temer? Então não tem medo para quem ama neste grau. Direis a todos os instantes de vossa vida. Ele nos dirá com muita frequência, meu Pai, que a tua vontade, quer dizer, se amarmos, né, como ele nos sugere que amemos. Meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas. Porque é para o meu bem, eu sei, que a tua mão se abate sobre mim. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras, bendito sejas ainda. Quer dizer, na dor ou na alegria, bendito seja Deus. Mas faz com que o amor divino, aí é o pedido, mas faz com que o amor divino não adormeça em sua alma, em nossa alma, né? E que incessantemente faça subir aos teus pés a voz do seu reconhecimento. Continua ele. Se tendes amor, possuis tudo o que se pode desejar na terra. Possuís a pérola por excelência, da parábola das pérolas, né? Que nem todos os acontecimentos, nem as maldades dos que vos rodeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se insensivelmente da vossa alma tudo o que possa conspurcar a pureza.
Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que voeja e já não se lembra da terra. Ele está vivendo isso. Então ele já viveu na terra, mas ele já nem se lembra. Subireis continuadamente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada, então veja, inebriada, então alimentada de uma energia que a deixa muito feliz, possa saciar-se do seu elemento de vida. Percebe essa parte aqui? Como é que a gente vai explicar com detalhe? É uma mensagem muito alta. Vamos assumir aqui que ele nos principia a respeito de uma saciedade a respeito dos elementos de vida no seio do Senhor. Então talvez ele já esteja vendo a Deus, né, na mensagem. A última mensagem que a gente tem aí é a mensagem de Vianney, né, o cura da cidade de Ars. Ele é chamado para realizar uma cura e ele diz que ele não faz cura sem que Deus deseje que seja realizada essa cura, né? Que nós devemos pedir nas nossas preces que a nossa alma seja curada antes do nosso corpo, que essa é a prece que deve ser feita. Então, o que Deus vai nos responder com essa prece? Nós receberemos o quê? De uma prece em que nós estamos a pedir que a alma seja curada antes do corpo, que o corpo sofra para que a alma cresça. Nós ganharemos força e coragem de Deus. E quem sabe, a depender do nosso grau de abnegação, lembram que sabedoria, conforme a mensagem do capítulo 6, toda sabedoria se resume em devotamento, quer dizer, dedicação ao bem. E abnegação, em fazer a vontade divina e não a nossa vontade. Quando depender do grau de abnegação, a gente pode até receber como recompensa a cura física. Mas lembrando que o pedido deve ser para que a nossa alma se cure antes do corpo. E que os cegos são bem-aventurados, os cegos aqui, né, são bem-aventurados da expiação. Que no plano espiritual, os que foram cegos estão muito felizes. E muitas vezes os que tiveram a visão na terra estão maldizendo terem tido olhos aqui, né? E que o importante então é que nós busquemos viver a vida da alma. E nessa condição o cego pode ver mais do que nós, né? Que o cego que está realmente vinculado a Deus, vivendo uma vida de contemplação e só contempla o mundo espiritual, se ele trabalha e estuda com afinco bastante, então ele vai se tornando apto a ter um vínculo, digamos assim, mediúnico. No livro Nos Domínios da Mediunidade vai falar de mandato mediúnico, em que há uma presença de alguns espíritos mais frequentemente ao nosso lado se estamos cumprindo a nossa missão. E que alguém que passa então a contemplar o céu não vai desejar ver imagens menos puras, né? E que então a cegueira muitas vezes é a luz do coração, porque ela pode levar a alma a regiões, a cegueira física, pode levar a alma a subir bastante, enquanto que a visão muitas vezes é causa de queda da alma, porque com os olhos nós passamos a cobiçar o que não deveríamos cobiçar. Então ele diz que a cegueira é muitas vezes o anjo que nos determina a morte. Não só um determinado grau de antecipação de alguns anos da morte física, como que pior, é a morte moral, é a morte do desânimo, da esperança, do ranger de dentes e das tristezas. Então, que nós meditemos nessa palavra, né? E Kardec traz uma nota complementar no final a respeito da cegueira, que muitas vezes a cegueira pela qual nós passamos tem causa em vida anterior, que nós, por não tratarmos como deveríamos determinadas pessoas,
ou colocamos sobre determinadas pessoas um excesso de trabalho, né? Ou através de maus tratos, enfim, infinitas causas podemos ter sido a causa da perda de vista de determinadas pessoas. E como vamos ao plano espiritual, lá nos arrependemos e pedimos para vir com a cegueira, né? Às vezes nem era tão necessário por outras razões que só o plano espiritual pode determinar, né? Mas a pessoa pode realmente pedir e vir cega, e assim ela está, digamos assim, aplicando ao pé da letra um ensino de Jesus de que é melhor arrancar o olho, porque com um só olho a gente pode, ou os dois até, nos dirigirmos ao plano espiritual superior do que ter os dois e sermos precipitados nas regiões inferiores, né? Então, é isso, que Jesus nos abençoe e muita paz ao coração de todos.